Então, crianças, foi só o tempinho mesmo para você ir tomar ali um pouquinho de água. Já voltamos com a nossa segunda aula de hoje, né? A aula do dia 1º de julho de 2021. Agora nós vamos explorar o conteúdo sinais de pontuação. Prestem bastante atenção na nossa aula, que é para você ficar, ó, bastante entendido dos sinais de pontuação, para fazer leitura com entonação e também saber usar adequadamente quando você for produzir os seus textos, as suas frases. Tá bom, crianças? Olha só a habilidade de hoje: reconhecer os usos no ponto final, ponto de exclamação, dois pontos e travessão, onde a gente vai enfatizar, onde a gente vai explorar, onde a gente vai estudar mais os dois pontos e o travessão. Por quê? Porque nós estudamos o gênero textual conto. E o conto é uma narrativa onde aparecem muitas falas de personagem, aparece diálogo entre os personagens. E os dois pontos e o travessão são indispensáveis nessas narrativas, tá bom? Então vocês vão observando e percebendo a importância dos sinais de pontuação, mas sobretudo os dois pontos e o travessão. Olha só, reparem bem nessa imagem, criança. O que vocês conseguem visualizar aí? Eu consigo perceber carros indo e vindo em todas as direções, pessoas também andando de pé, indo e vindo em todas as direções, motocicleta no meio de carros, né, pessoas. Pois bem, a coisa ali está meio complicada, né? Será que essa cidade, daquela imagem lá que eu mostrei, tem um trânsito bem organizado? Por que o trânsito desse lugar é desorganizado desse jeito, criança? O que falta nesse lugar para melhorar o trânsito de pessoas e automóveis? Vocês sabem o que é que falta para controlar aquele trânsito ali, para direcionar melhor aquele trânsito? Ah, muito bem, olha só. Falta os sinais de trânsito, que eu tenho certeza que vocês conhecem alguns desses aí, ó. Ali dizendo que tem uma passagem de pedestre, onde é permitido você passar com segurança. Tem umas setas com aquele símbolo cortado ao meio, que significa proibições, né? Ou seja, proibido virar à esquerda e proibido virar à direita. E depois, aliás, proibido virar à direita e depois proibido virar à esquerda. E ali tem a velocidade permitida naquele percurso, né? E o que é que eu quero que vocês entendam com isso? Pois bem, é que a falta de sinalização, ela gera o caos no trânsito e permite que as pessoas façam o que quiserem. Assim, são os textos, as narrativas sem sinais de pontuação. Falta entendimento, sem os sinais de pontuação, falta entendimento daquilo que queremos transmitir ao leitor. Então, por quê? Porque os sinais de pontuação, eles indicam pausa, eles indicam quando que aparece que surge uma fala. Ele é quem dá a entonação do texto, ele é quem explica onde há e demonstra onde há sentimentos, porque só a escrita não está lá demonstrando o sentimento. O que demonstra os sentimentos é a pontuação, e nós vamos ver agora com muito interesse, né, de vocês aí prestando bastante atenção, porque eu tenho certeza que agora você ficou curiosa com essa comparação, né? Pois bem,
Vejam alguns sinais de pontuação. Vamos relembrar, porque vocês já conhecem. Vamos relembrar, reconhecer aqui alguns sinais de pontuação. Olha só, o ponto final. Ponto final indica o final de uma frase, marca uma pausa absoluta. E os dois pontos? Marca dentro de um texto uma breve pausa para um discurso. Deixa eu explicar. Sempre que aparece num texto, numa narrativa, e como eu falei, os contos, né, que é o gênero textual que nós estamos explorando, que nós estamos estudando, aparecem muito essa pontuação desses dois pontinhos. Por quê? Porque quando aparecem os dois pontos, marca que ali, depois dos dois pontos, existe uma fala. Alguém vai falar. Ou o personagem vai falar, ou vai surgir ali a fala do personagem, ou então eu quero numerar algumas coisas que eu vou citar um por um. Tá certo, crianças? Olha só. Mais dois sinais de pontuação ali bem conhecidos, que é o ponto de interrogação, que é utilizado quando queremos fazer uma pergunta para tirar uma dúvida. Isso mesmo, o ponto de interrogação, ele é utilizado quando queremos fazer uma pergunta para alguém. E aí, gente, quando a gente pergunta diretamente, falando para alguém, quando a gente quer tirar alguma dúvida com alguém, a gente fala e logo a pessoa entende o que você está querendo saber, não é isso? Se você escreve para ficar claro que o que você escreveu é uma pergunta e não uma afirmação, você coloca no final da frase o ponto de interrogação. Assim, o leitor vai saber que aquilo ali é uma pergunta e não uma afirmativa. Porque eu posso dizer assim, ó, você gosta de banana? É bem diferente de eu dizer assim, eu gosto de banana. Quando eu falo eu gosto de banana, eu estou afirmando. Mas como é que eu demonstro quando eu vou perguntar, fazer essa pergunta para uma outra pessoa, como é que essa pessoa vai entender o que está escrito? Se no final da frase eu colocar o ponto de interrogação. Então, leu a frase, no final dela tem um ponto de interrogação, você já sabe que ali não é uma afirmativa, e sim uma dúvida, uma pergunta. Aí vem o ponto de exclamação, que é quando ele é utilizado para indicar entonações exclamativas ou emoção, surpresa, espanto, admiração, dor. Porém, geralmente remete à ideia de alegria, né? Ele remete muito a esse sentimento de alegria. Como eu falei, os sinais de pontuação, eles, na escrita, eles são essencial para demonstrar para as emoções, né? Os sentimentos. E na hora que você for fazer a leitura, você fazer a entonação correta de acordo com a pontuação que vem no final do parágrafo ou no final de uma frase. Então, quando eu uso o ponto de exclamação, a minha entonação de leitura geralmente remete a admiração, surpresa, uma emoção, uma alegria, pode ser também uma dor, né? Pode ser também uma dor, mas no geral remete às emoções ligadas à alegria. E agora, mais sinais de pontuação. Temos o travessão. Lembra que eu disse que esse é um dos sinais mais importantes, um dos dois sinais mais importantes dentro das narrativas conto. Por quê? Aquele sinal ali, ó, representado por aquele traço na horizontal. Horizontal quer dizer assim, ó, nessa direção.
ele tem a finalidade de indicar o discurso, o diálogo direto dos personagens, né? Das personagens. Então, sempre que aparece o travessão, você se remete à fala de alguém que está dentro do texto. É o personagem do texto que está falando. Algumas vezes, até quando a gente está fazendo a leitura, para você entender melhor, você faz uma fala diferente, você faz uma voz diferente, para entender que ali não é mais a voz, não é mais a fala do narrador, e sim é o personagem vivo falando ali, né, demonstrando aquilo que ele está sentindo ou falando aquilo que ele quer dizer para o outro personagem, né? Vamos analisar algumas frases do conto Sopa de Pedra. Sopa de Pedra, como a gente viu, é um conto, né, que tem personagens, que tem o enredo, que tem todos aqueles elementos que a gente já conseguiu identificar nos contos. Mas o que eu quero que vocês identifiquem agora, nessa aula, são as falas dos personagens. Quando é que o narrador dá uma pausa, coloca 2 pontos, coloca o travessão e o personagem ganha vida, o personagem fala, certo? Então vamos ler aqui, ó. Um dia, Pedro Malas Artes vinha pela estrada com fome e chegou a uma casa onde morava uma velha muito pão dura. Perceberam, ó, uma coisa que eu quero chamar a atenção, que a gente não está estudando, mas eu quero que vocês já prestem também bastante atenção, porque ali é um parágrafo, viu, gente? Eu fiz um parágrafo começando com letra maiúscula, fiz o recuo que a gente tem explicado no nosso dia a dia, nas nossas aulas, e comecei, ó, a escrever com letra maiúscula, e lá no final, o que é que aconteceu? A gente pontuou com um sinal de pontuação, ponto final. Então, olha só. Como você sabe que a frase acabou? Como eu falei para vocês, isso aí é um parágrafo que começa com letra maiúscula, começa com o recuo, aí você lê ou escreve e lá no final você coloca um ponto. Para quê? Para você saber que aquela frase acabou. E qual a finalidade do ponto final? Justamente o que eu acabei de dizer, indica aquela pausa que eu falei quando eu mostrei o ponto final, aquela pausa absoluta, uma pausa longa, porque o parágrafo, a frase finalizou. Ó, indicar uma pausa absoluta indica o término da frase. Sou um pobre viajante faminto e cansado. Olha só, aparece aí também 2 sinais de pontuação. Aquele que eu falei que é bem importante, qual é? Muito bem, o travessão. E eu falei também que o travessão indica o quê? A fala do personagem. De quem é essa fala aí? Sou um pobre viajante faminto e cansado. Do Pedro Malas Artes. Antes de eu fazer essa citação também, eu poderia colocar assim, criança, ó. Pedro falou. Porque a gente não descobriu que essa fala aí é do Pedro? E eu não coloquei justamente porque eu queria que você descobrisse de quem era a fala. E aí, como você descobriu que a fala é do Pedro, essa fala precisa ser representada pelo ponto, pelo sinal de pontuação travessão. Ali é a fala do personagem. Ali não é mais o narrador falando, não é mais o narrador contando os fatos. É o próprio personagem que fala. Ó, sou um pobre viajante, faminto e cansado. E aí eu concluo com o ponto final. Se eu colocasse, antes dessa citação,
antes dessa frase, sou um pobre viajante, faminto e cansado, e eu colocasse quem estava falando, eu colocaria assim, ó, Pedro falou. Você sabe qual o sinal de pontuação que você colocava depois de falou? Muito bem, eram os 2 pontos para indicar que logo em seguida alguém ia falar. Ali não era mais o narrador, e sim a fala do próprio personagem. Aqui nós temos 2 sinais de pontuação, como eu já falei, né? Já expliquei. Só relembrando aqui, quais são eles? O travessão e o ponto final. E qual é a finalidade de cada um deles? Já falei, mas agora eu quero dar um tempinho aí para ver se você lembra qual a finalidade desses 2 pontos, desses 2 sinais de pontuação. Qual a função de cada um deles, né? Qual é a finalidade, que é a mesma coisa. O para que serve? Ó, o travessão indica a fala do personagem. Quem era o personagem que estava falando, que estava faminto e cansado? Pedro Malas Artes. E o ponto final indica que a fala acabou, indica que ele concluiu a fala dele, concluiu o que ele tinha para dizer. Pare logo com isso. O que você quer? Outro personagem falando. Consegue identificar qual era esse personagem aí que falou isso? Ó, pare com isso. O que você quer? Foi a velha quem falou isso aí. Mas eu não coloquei simplesmente porque eu queria que vocês identificassem. Mas se eu colocasse lá em cima, antes da fala, dissesse assim, ó, a velha falou, tinha um sinal de pontuação que seria necessário. Você lembra qual é? Você sabe qual é? Tenho certeza. Se eu colocasse acima daquela fala ali, a velha falou, eu ia concluir esse a velha falou com os 2 pontos. Por quê? Porque indicando que logo em seguida ia aparecer a fala, a voz da personagem, no caso ali a velha. Como é que eu sei? Olha o travessão, certo? Até aqui também temos 2 sinais de pontuação. Quais são? O travessão e o ponto final. E eu ainda poderia acrescentar, antes dessa fala, uma pequena frase. A velha falou e concluir com o ponto final, os 2 pontos, aliás, os 2 pontos. Olha aí, os sinais utilizados, travessão e ponto de interrogação. Qual a finalidade do travessão? Eu faço questão de ficar repetindo, porque eu quero que vocês saiam dessa aula hoje sabendo tudo de travessão e tudo de 2 pontos. Dos outros sinais de pontuação também, mas como eu já falei, como a gente está trabalhando o gênero conto, eu quero que você preste mais atenção e que você identifique a finalidade do travessão e dos 2 pontos. Ó, o travessão, ele indica a fala do personagem. Lá naquela frase, ó, indica a fala da velha, da personagem da velha, ó. Pare logo com isso. O que você quer? A fala da velha. E a finalidade do ponto de interrogação? Falamos no início da aula. A finalidade do ponto de interrogação é fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. A dúvida dela era saber o que o Pedro Malas Artes queria. Pedro Malas Artes disse, agora sim, eu estou demonstrando ali, ó, antes da fala do personagem, que alguém vai falar. Como é que eu sei disso? Porque tem assim, ó, Pedro Malas Artes disse. Então, logo no final, 2 pontos. Por quê? Porque ele vai dizer alguma coisa, porque a personagem do Pedro Malas Artes vai dizer alguma coisa dentro da narrativa. E o que é que ele vai dizer?
É que eu estou com fome. Será que a senhora podia me ajudar? E ali já aparecem, ó, os dois pontos, aparece o travessão, aparece o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, nesse trecho aí, nós temos os dois pontos que indica pausa para alguém falar, logo em seguida, o travessão indicando a fala da personagem, expressa eu estou com fome, expressa uma é tipo um sentimento, né? Ele quer demonstrar, ele quer enfatizar que está com fome. E para entender melhor o ponto de exclamação, que ele está querendo expressar o que ele está sentindo. Será que a senhora podia me ajudar? Aí ele faz uma pergunta, ele interroga a senhora, né? Interroga a velha. Aqui apareceu os dois pontos, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Será que dava para compreender esse diálogo, essa fala, dentro do texto sem a pontuação? Claro que não, né? O texto ficaria como aquela cidade, aquela rua, ficaria o caos. Não tinha direção, não tinha entonação, não tinha sentido. Explicando a finalidade de cada um dos sinais de pontuação naquele trecho lá. Ó. Os dois pontos. Marca uma pausa para um discurso, né? Alguém vai falar, a personagem vai se expressar, né? Vai ter um diálogo. O ponto de exclamação dá a entonação à voz do Pedro Malas Artes, né? Com uma expressão de dor. Eu não falei que o ponto de exclamação ele serve para demonstrar a expressão que a personagem está querendo transmitir? Pois muito bem. E o ponto de interrogação expressa uma dúvida, uma pergunta, uma necessidade. Agora, eu quero que vocês leiam comigo esse trecho desse texto aqui, ó. O problema é que a sopa fica meio sem graça assim, branquela, sem cor. O gosto está bom, mas fica sempre melhor quando a gente tem um pouco de colorido para enfeitar. Um pedaço de abóbora, umas folhas de couve, de repolho, uma cenourinha e uma batatinha. Eu falei que os dois pontos pode dar uma pausa para começar um diálogo, mas pode também, ele tem a finalidade de enumerar, de fazer uma pausa para você começar a enumerar, a falar um por um algo que você quer falar depois dos dois pontos. Que no caso ali, ó, o Pedro falou que a sopa estava boa, mas ficava melhor se tivesse um pouco de colorido para enfeitar. E aí eu coloca-se os dois pontos para citar quais são essas coisas, né? Para enumerar essas coisas que servem para dar um colorido à sopa, né? Para enfeitar a sopa. E aí ele começa a enumerar, ó, um por um, ó. Um pedaço de abóbora, umas folhas de couve, de repolho, uma cenourinha e uma batatinha. Então, nós descobrimos que os dois pontos, eles podem aparecer nesses dois casos. Quando ele dá uma pausa, né, para citar, para uma citação do personagem, para a fala do personagem, e também quando eu dou uma pausa para enumerar algo que eu vou citar um por um depois dos dois pontos. E aqui, ó, os dois pontos têm a finalidade de fazer uma enumeração. Lembrando mais uma vez o que seria essa enumeração, citar ali os ingredientes que foram citados para dar um colorido à sopa. E agora ler um trecho aqui do texto sem a pontuação, para ver se você entende. Ó.
não tem nada de comer nesta casa, foi logo dizendo a velha. Ele olhou em volta, viu um galinheiro cheio de galinha, uma horta muito bem cuidada, um pomar com árvores carregadinhas de frutas e uma roça de mandioca, e falou: não, a senhora entendeu mal, eu não preciso de comida não, o que você quer, só queria uma panela emprestada e um pouco d'água. Desse jeito ele não tinha como negar, só repetiu: sopa de pedra. Eu faço uma sopa de pedra maravilhosa e não preciso de mais nada, já fico de barriga cheia. Eu fiz questão de ler rapidamente, porque não tem um sinal de pontuação me indicando nada, não tem nada que indique pausa, né? Eu li completamente na disparada, desesperada também. Mas agora nós vamos ver esse trecho aqui já todo pontuado. Aí sim, agora vejamos o texto pontuado, como ficou mais fácil para você entender. Ó. Não tem nada de comer nesta casa, foi logo dizendo a velha. Ele olhou em volta, viu um galinheiro cheio de galinhas, uma horta muito bem cuidada, um pomar com árvores carregadinhas de fruta e uma roça de mandioca, e falou. Olha os 2 pontos, porque logo em seguida vem a fala do personagem. Ó. Não, a senhora entendeu mal, eu não preciso de comida não. O que você quer? Só queria uma panela emprestada e um pouco d'água. Desse jeito ele não tinha como negar, só repetiu: sopa de pedra? Eu faço uma sopa de pedra maravilhosa e não preciso de mais nada, já fico de barriga cheia. Aí você entendeu, porque agora o texto está todo pontuado, né? Indicando e expressando todas as entonações da fala. E com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero ter contribuído para você, a partir de agora, fazer leituras mais significativas, você produzir textos mais compreensivos. Então, gente, ó, até a próxima aula. Um beijo grande para os alunos do 2º ano, mais especialmente aos alunos do 2º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. E um abraço também e o agradecimento às famílias que estão acompanhando os seus filhos aí em casa. Então, fiquem bem, fiquem com Deus e fiquem em casa. E o meu abraço.